Um assunto que é muito caro para mim, mas muito mesmo, talvez o mais importante dos assuntos, na minha opinião, é educação. Educação, porque a educação é a mola mestra, é o alicerce, é a base, é tudo que uma pessoa precisa para ser alguém na vida, para sobreviver, muito mais do que sobreviver, para ter um lugar decente ao sol, tá? A única porta que pode tirar alguém da miséria, da pobreza, da limitação de uma forma geral, é a educação. Tá? E quando eu falo educação, é muito difícil para o brasileiro médio entender do que eu estou falando, porque a educação brasileira está mergulhada, mas mergulhada numa profundidade tão absurda, num mar de ignorância, de estupidez, de interesses pessoais, interesses ideológicos, que é difícil para uma pessoa normal entender o que é necessário que se faça com a educação no Brasil. O Brasil precisava de um grande choque de educação, de cultura, porque nós estamos sendo manipulados, manobrados, né, pela extrema esquerda há muitas e muitas décadas. Eu garanto para vocês que a educação e a cultura vêm sendo dominada pela ideologia da extrema esquerda desde dos governos militares, desde os anos 60. Tá? Quem viveu aquela época sabe do que eu estou falando. Havia um governo militar que não permitiu no primeiro momento que o comunismo se instalasse no Brasil, que uma ditadura nos moldes de Cuba fosse implantada no Brasil em 64. Perfeito? Verdade. Porém, depois esses governos perderam completamente o rumo, desataram fazer bobagem, e eu costumo dizer que, na verdade, eram governos militares, que, em tese, as pessoas chamam de direita, mas não eram governos de esquerda. Se você pensar nas atitudes que o governo tomava, na estatização, na nacionalização excessiva, no limite da iniciativa individual, da iniciativa dos empresários, de quem podia transformar o Brasil em alguma coisa, os militares massacraram, impediram, dificultaram tudo que puderam. Então foram governos militares de esquerda. Essa é a realidade. Muito bem. Aí a nossa cultura, eles estupidamente deixaram na mão da extrema esquerda. E foi por onde ela entrou. Ela entrou pela educação e pela cultura. Tá? Se você pensar na música brasileira dos anos 60, dos anos 70, você vai ver que ela está impregnada até o osso da extrema esquerda. Só todos os temas musicais dos grandes compositores da MPB, né? Esses ídolos de ninguém, na minha opinião, eles não servem de ídolo para ninguém, não prestam para nada, eram militantes de extrema esquerda e usaram a música popular brasileira para isso. Daí eles enveredaram para o cinema brasileiro era um cinema insuportavelmente ideológico, horrivelmente maniqueísta, horroroso, e depois vieram as novelas que também acabaram entrando pelo mesmo caminho e a cultura foi tomada. Nas escolas, a mesmíssima coisa. Eles começaram pelo ensino fundamental, depois eles foram para o ensino médio e as universidades, então, eles tomaram de assalto. Foi a primeira que eles tomaram. Até a sequência, se eu for falar na sequência cronológica, eles começam pela universidade para formar os militantes, professores militantes, e daí eles invadem o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Eu acho até que a ordem é universidade, ensino médio, depois eles foram para o ensino fundamental. Hoje em dia, eles doutrinam crianças a partir dos 7 anos de idade com essa ideologia que já entrou de uma maneira subreptícia, de uma maneira deslizante, sutil,
nas nossas maneiras de pensar, de falar, de escolher determinadas atitudes. Já está tudo instalado. Nós vivemos num país completamente aparelhado. Tá? E o que é que a gente não precisava? De um grande choque de mudança de comportamento. E esse choque de mudança de comportamento não vai partir espontaneamente das instituições de ensino, porque elas estão completamente aparelhadas, completamente dominadas. Mesmo aqueles diretores, administradores e psicólogos e pedagogos que não tenham esse maldito viés tão enraizado, eles vão ter dificuldade, porque vão enfrentar os pais, que ainda tem essa maldita mentalidade. Para nós mudarmos a mentalidade no Brasil, nós vamos precisar de algumas gerações. Não é uma coisa assim instantânea. Eles levaram gerações para construir esse desastre e nós vamos levar algumas gerações para destruir e reconstruir. Tá? Isso é certo. Porém, o caminho existe. Qual é o caminho? São as famílias. As famílias é que vão definir essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude. Tá? Nós temos que mudar completamente a nossa postura como pais, primeiro, depois como educadores. Tá? Temos que começar a enxergar nos nossos filhos o futuro e não o passado, as nossas mágoas, as nossas frustrações, os nossos desesperos. Não! Eles é que podem mudar tudo. Para isso é importante que nós preparemos eles para isso. Quem educa a criança são os pais. A escola ensina tecnologia. Eu já falo isso há décadas. Vou repetir. Os pais educam a criança. A escola ensina tecnologias. O que são tecnologias? Língua portuguesa, matemática, informática, língua inglesa, ciências. Isso são tecnologias. É isso que a escola tem que se resumir em fazer. Isso daí é onde a escola tem que se recolher e fazer. Escola não tem que ensinar comportamento, atitude, sexualidade, nada disso. Escola pode até ensinar biologia. Biologia sim, mas não pode discutir outros assuntos. Esses outros assuntos estão no cerne da família. A família tem que começar a impor as regras. Chegou na escola, impõe as suas regras. Outra coisa que as famílias, os pais têm que rever é essa afobação, essa ansiedade de que o filho progrida muito rápido no ensino para adquirir diplomas o mais rápido possível. Então, o festival é o diploma do ensino fundamental, é o diploma do ensino médio, é o diploma da universidade. Diploma não garante a vida de ninguém, só serve para pendurar na parede. Diploma é o que menos importa. O que importa é adquirir as competências, adquirir o conhecimento. Tá? O exemplo maior é o seguinte: se uma criança sai do ensino fundamental lendo e escrevendo como quem respira, como quem bebe água, como quem toma banho, como quem dorme, essa criança está com as portas abertas. O ensino mais importante de todos nós é o ensino fundamental. Tá? O ensino universitário. Universidade é uma fantasia. Você, para viver bem a sua vida, ficar até rico, você não precisa de universidade. Universidade é uma falácia, é uma bobagem que inventaram. Tem a sua função? Tem a sua utilidade? É claro que tem a sua função, é claro que tem a sua utilidade, mas não é o que importa. O que importa é você ter um ensino fundamental bem alicerçado, mas muito bem alicerçado, e o ensino médio também, com essas tecnologias que eu acabei de citar aqui, língua portuguesa, matemática, língua inglesa, informática, como quem respira. Todas as outras portas estão abertas para você. Quem domina essas 4 coisas, domina o conhecimento de um dia, do dia para a noite, da noite para o dia. Basta querer, basta se interessar, basta procurar. A universidade é um complemento
que você tem que ter muita maturidade para fazer. Se você não tem maturidade para escolher a sua faculdade aos 18 anos, que é o que todo mundo gostaria, né, os papais, as mamães, não faça, não pressione seu filho a ir para a universidade com 16, com 17. Isso é uma bobagem, ele não tem maturidade para isso. Eu sempre cito meu exemplo. Eu fiz faculdade com 18 anos, eu já estava na faculdade com 18 anos. Mas e daí? Eu ia lá para fazer qualquer coisa, menos estudar. Faculdade hoje em dia não reprova ninguém. Todo mundo é aprovado. Você só é reprovado se for por falta. Eu aprendi alguma coisa? Não. Eu fui aprender quando eu decidi fazer uma pós-graduação, lá com meus 27, 28 anos. Aí eu fui estudar. Aí eu estudei. Aí eu estudei marketing. Aí eu sei que eu tenho conhecimento dessa fase. Depois eu fiz uma outra faculdade. Aí eu estudei. Passou maturidade. Então não tenha pressa de colocar seu filho na faculdade para dizer todo mundo, meu filho entrou para a faculdade com 16 anos. Será que ele tem a bagagem necessária para aproveitar a faculdade como deveria? É lógico que existem exemplos de crianças que conseguem, de adolescentes, de jovens, conseguem, mas é a minoria. A grande maioria não tem maturidade aos 20 anos, cada vez menos, porque é a famosa geração milênio, geração neném, essa coisa toda aí. Então, não tenha pressa que seu filho ganhe diplomas. Passou com não sei quantos anos, terminou com não sei quantos. Isso tudo é bobagem. O importante é ele ter o conhecimento, ele ter as competências bem desenvolvidas, como quem respira. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do nosso canal Opinião de um Brasileiro Médio, tá? E se você chegou até aqui ao final, deixa o seu gostei, não gostei, faz parte da brincadeira e comente. Concorda comigo? Discorda? Por quê? Não é legal? E não deixe de se inscrever no canal, o canal é novo, tá precisando do seu apoio aí, tá precisando da sua divulgação. Nos ajude para a gente continuar trazendo umas opiniões para vocês. Até a próxima.